A névoa densa pairava sobre as florestas sombrias de Eldória, onde as árvores antigas sussurravam segredos ancestrais ao vento noturno. O reino dos Lycans, guardado por muralhas de pedra enegrecida e torres que perfuravam o céu estrelado, era um lugar de poder implacável e laços inquebráveis. Aqui o sangue das matilhas antigas corria como rios subterrâneos, ditando lealdades e destinos. O rei Lycan, Thorn, reinava com uma ferocidade que ecoava nas lendas. Um alfa de olhos prateados como a lua cheia, corpo esculpido pelas batalhas e pelo instinto selvagem que o tornava invencível. Mas sob aquela armadura de rei, havia uma alma marcada por perdas que nem mesmo o luar podia curar. Era uma noite de eclipse, quando as sombras se alongavam como garras famintas, engolindo os contornos da fortaleza real. Dentro dos aposentos reais, iluminados apenas por velas tremeluzentes e o brilho fraco da lareira, Lyra jazia na cama de peles grossas. Seus cabelos negros espalhavam-se como uma cascata sobre os travesseiros, e sua pele pálida contrastava com as marcas sutis de sua linhagem. Uma cicatriz fina no ombro, resquício de uma mordida que a havia unido ao rei em um ritual de acasalamento anos antes. Ela era a rainha, escolhida não por amor, mas pela profecia das matilhas, a Ômega que acalmaria a fúria do Alfa Supremo. No entanto, nos recessos de sua mente, segredos fervilhavam como veneno lento. Thorn observava-a do canto do quarto, os músculos tensos sob a túnica escura, os punhos cerrados ao lado do corpo. Ele não dormia há dias, atormentado por visões de traição que assombravam seus sonhos. A guerra com as matilhas rivais das montanhas geladas de Vorath havia cessado, mas a paz era frágil, tecida com fios de desconfiança. Seus conselheiros sussurravam sobre dissidências internas, sobre lobos que questionavam sua liderança. E Lyra, sua companheira, o elo que deveria uni-lo à eternidade, parecia distante, como uma lua que se esconde atrás de nuvens. De repente, Lyra se agitou na cama. Seus lábios se entreabriram em um gemido baixo, e seus olhos, ainda fechados, tremularam sob as pálpebras. O ar no quarto ficou mais pesado, carregado com o cheiro de terra úmida e flores noturnas que emanava de sua pele aquecida pelo sono febril. Ela havia passado o dia em agonia, consumida por uma fraqueza inexplicável que os curandeiros atribuíam ao estresse da corte. Mas Thorn sabia que era mais, um chamado primal, um laço que desafiava as leis da matilha. Elias, murmurou ela, a voz rouca e entrecortada, como um sussurro carregado de anseio proibido. O nome escapou de seus lábios como uma flecha, perfurando o silêncio da câmara. Thorn congelou. Seu corpo, habituado a movimentos fluidos e letais, tornou-se uma estátua de pedra. O coração, que batia com a força de um trovão, parou por um instante, ecoando apenas o rugido surdo em seus ouvidos. Elias, o nome de seu irmão bastardo, exilado anos atrás por traição, um fantasma que Thorn havia enterrado nas profundezas de sua raiva. Como ousava ela pronunciá-lo? Aqui em sua cama, sob o teto de seu reino. Seus olhos prateados fixaram-se nela, a respiração controlada forçando-se a permanecer estável. Mas por dentro, a fera se agitava, garras invisíveis rasgando sua compostura. Lyra se mexeu novamente, o corpo arqueando levemente, como se o sonho a puxasse para um abismo de desejo reprimido. Seus dedos se contraíram nas peles, e um suspiro escapou carregado de uma vulnerabilidade que ele raramente via. Ela era sua, marcada, ligada pelo sangue e pela lua. No entanto, naquele sussurro, ele sentiu o laço se esticar, ameaçando romper. Lentamente, Thorn se aproximou da cama, os passos silenciosos como os de um predador na caçada. O quarto parecia menor, as sombras dançando nas paredes adornadas com tapeçarias de batalhas antigas, onde alfas e ômegas selavam pactos sob o luar. Ele se sentou na beira da cama, o colchão afundando sob seu peso, e estendeu a mão para tocar seu rosto. Seus dedos, calejados por anos de comando, roçaram sua bochecha com uma gentileza que contradizia sua essência selvagem. Lyra, murmurou ele, a voz grave como o trovejar distante. Acorde.
O que sonha que a faz chamar outro? Os olhos dela se abriram devagar, castanhos e enevoados pelo resquício do sonho. Por um momento, o pânico cruzou seu rosto, seguido por uma confusão que a fez recuar ligeiramente. Thorn. Não foi nada. Apenas um pesadelo. Mas sua voz tremia, e o rubor subiu por seu pescoço, traindo o calor que ainda pulsava em suas veias. Ela se sentou, puxando as peles para cobrir o corpo esguio, mas não antes que ele captasse o tremor em suas mãos. Não de medo, mas de algo mais profundo, mais perigoso. Ele não se moveu, os olhos perfurando os dela como lâminas. Elias, repetiu ele, o nome saindo como um rosnado baixo, carregado de possessividade. Meu irmão, o traidor que jurou lealdade a Vorat. Por que seu nome em seus lábios, companheira? O que esconde de mim? Lyra engoliu em seco, o coração acelerando sob o olhar implacável do rei. Memórias fragmentadas inundaram sua mente. A infância nas bordas da floresta, onde Elias, com seu sorriso fácil e olhos gentis, a protegia das crueldades da matilha. Ele havia sido banido por desafiar Thorn, por questionar a rigidez das leis antigas que condenavam omegas como ela a uniões frias. Mas aquilo era passado, ou deveria ser. Agora, como rainha, ela carregava o peso de um reino que havia como troféu, não como igual. E o laço com Thorn, embora forte, era uma prisão de dever, não de paixão. Não é o que pensa, sussurrou ela, estendendo a mão para tocar o braço dele, sentindo a rigidez dos músculos sob a pele. O toque enviou uma faísca através de ambos, o instinto do acasalamento acendendo como fogo em palha seca. Sonhos. Eles distorcem tudo. Você é meu alfa, meu rei, nada mais. Mas Thorn não se deixou convencer. Ele se inclinou para mais perto, o cheiro de pinho e fumaça de sua presença envolvendo-a como uma rede. Seus lábios roçaram a orelha dela, a voz um murmúrio sedutor e ameaçador. Mentiras cheiram a medo, Lyra, e eu sinto o seu. Se Elias ainda vive em seu coração, então o laço que nos une é frágil como geada ao sol. Prove-me o contrário, ou sinta as consequências das leis da matilha. O ar entre eles crepitava com tensão, o desejo misturado à desconfiança, formando uma teia invisível. Lá fora, o vento uivava através das árvores, como se a floresta soubesse dos segredos que estavam prestes a se desenrolar. Lyra sentiu o puxão do laço, o calor que se espalhava por seu corpo, mas também o medo de uma verdade que poderia destruir tudo. Thorn, imóvel como pedra, esperava. Rei, alfa, amante ferido, enquanto o eclipse mergulhava o reino em escuridão maior. A respiração de Lyra acelerou, o peito subindo e descendo em um ritmo que traía o tumulto dentro dela. O toque de Thorn em sua pele ainda queimava, uma marca invisível que o laço de acasalamento reforçava a cada batida do coração. Ela podia sentir o calor dele, o cheiro almiscarado de lobo-alfa que preenchia o quarto como uma névoa possessiva, misturando-se ao aroma de cera derretida das velas. Seus olhos castanhos encontraram os prateados dele, e por um instante, o mundo se reduziu àquele espaço entre eles, um abismo de dúvidas e desejos não ditos. Thorn, por favor, sussurrou ela, a voz trêmula, mas firme o suficiente para não soar como súplica. Sua mão ainda repousava no braço dele, os dedos traçando levemente a veia saliente, sentindo o pulso acelerado que desmentia sua imobilidade de pedra. Elias é um fantasma do passado. Ele foi embora, exilado por suas próprias escolhas. Eu era jovem, ingênua. Ele me protegia, sim, mas isso acabou. O que nos une é real. É o destino da matilha. As palavras saíam com esforço, cada uma carregada de uma verdade parcial. Ela não mentia completamente. Elias havia sido um refúgio em meio à brutalidade da corte, mas o nome dele nos sonhos era um eco de algo mais profundo, um anseio por liberdade que o laço com Thorn sufocava. Thorn não recuou. Em vez disso, sua mão subiu para envolver a dela, os dedos fortes entrelaçando-se aos dela com uma pressão que era ao mesmo tempo gentil e inescapável. Seus olhos, frios como o luar filtrado pelo eclipse,
escrutinavam cada nuance de seu rosto, o leve tremor nos lábios, o rubor que se espalhava por sua clavícula exposta. Provas não se constroem com palavras, Lyra, murmurou ele, a voz grave ecoando como um rosnado contido, vibrando através de seu corpo até o dela. O laço nos marca, mas não cega. Eu sinto sua hesitação como uma ferida aberta. Se Elias sussurra em seus sonhos, o que ele promete que eu não posso dar? Liberdade? Paixão sem correntes? Ele se inclinou mais perto, o hálito quente roçando sua pele, enviando arrepios que ela lutava para conter. O quarto parecia pulsar com a energia primal deles, as sombras nas paredes alongando-se como testemunhas silenciosas de uma união à beira do colapso. Lyra engoliu em seco, o coração martelando contra as costelas. Memórias inundaram sua mente como um rio transbordante. A noite em que Thorn a reivindicara sob o luar cheio das florestas de Eldória. Ele havia sido impiedoso, um alfa consumido pela profecia que havia como a chave para sua estabilidade. A mordida em seu ombro ainda doía em noites como aquela, um lembrete de posse, não de afeto. Elias, por outro lado, havia sido o oposto, um lobo de coração selvagem que a via como igual, não como Omega submissa. Ele a ensinara a correr pelas trilhas ocultas, a desafiar as leis antigas que confinavam as fêmeas à sombra dos alfas. Mas o exílio dele fora cruel, decretado por Thorn após uma acusação de traição com as matilhas de Vorath. Agora, com a paz frágil, o nome de Elias evocava não só saudade, mas medo de que velhas feridas reabrissem. Você me dá um reino, Thorn, disse ela, erguendo o queixo em um gesto de desafio que surpreendeu até a si mesma. Seus dedos apertaram os dele, o toque acendendo faíscas ao longo do laço, um calor que se espalhava por seu ventre como fogo lento. Mas e o meu coração? Ele não é uma coroa para ser usada. Eu sinto você. Toda a sua força, sua solidão. Mas o medo nos separa mais do que qualquer inimigo. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, carregadas de uma vulnerabilidade que a deixava exposta. Ela se moveu ligeiramente, o corpo roçando o dele sob as peles, um contato acidental que enviou ondas de desejo através de ambos. O ar ficou mais denso, carregado com o perfume de sua excitação mútua, o instinto da matilha, exigindo que se unissem para selar o laço. Thorn inspirou profundamente, o peito largo se expandindo, captando o aroma dela, doce e selvagem, como mel misturado à terra molhada após a chuva. Por um momento, a fera dentro dele rugiu, ansiando por reivindicá-la ali mesmo, apagando qualquer sombra de dúvida com a intensidade de seu toque. Seus lábios roçaram os dela, não em um beijo, mas em uma promessa ameaçadora, o gosto salgado de sua pele misturando-se ao dele. Então me dê tudo, Lyra, sussurrou ele contra sua boca, a voz rouca de desejo reprimido. Deixe-me sentir que sou o único nome em sua alma. Ou eu caçarei essa dúvida como caço traidores nas sombras de Eldoria. Seus dedos traçaram a curva de seu pescoço, parando na cicatriz da mordida, pressionando levemente para reavivar a memória do acasalamento. O toque era sedutor, possessivo, fazendo-a arquear involuntariamente contra ele, o corpo traindo a mente em um surto de necessidade primal. Mas antes que pudesse responder, um rugido distante ecoou pela fortaleza. O som de lobos uivando na periferia da muralha, um alarme que cortou a névoa do eclipse como uma lâmina. Thorn se endireitou abruptamente, os sentidos aguçados se voltando para a janela, onde a escuridão lá fora parecia viva, pulsando com ameaças invisíveis. Seus olhos prateados se estreitaram, o rei emergindo da vulnerabilidade para a vigilância implacável. "O que é isso?" murmurou ele mais para si mesmo, enquanto se levantava da cama, o corpo tenso como uma corda esticada. Lyra sentou-se, o coração ainda disparado, o calor do momento evaporando como orvalho ao amanhecer. Ela sabia que os uivos não eram comuns, não naquela noite de eclipse, quando as matilhas deviam se recolher. Talvez os sentinelas, ou algo pior, disse ela, a voz baixa, mas o medo genuíno colorindo suas palavras. Por dentro, uma suspeita se formava. E se Elias estivesse de volta, não como fantasma, mas como uma sombra real,
arrastando segredos do passado para o presente. Thorn vestiu rapidamente a túnica escura, os movimentos precisos e letais, mas lançou um último olhar para ela, um misto de desejo não saciado e desconfiança renovada. Fique aqui, eu cuido disso. Ele saiu do quarto, a porta se fechando com um baque surdo, deixando Lyra sozinha com o eco de seu nome nos lábios e o peso de um laço que se esticava perigosamente. Lá fora, o vento uivava mais forte, carregando o cheiro de intrusos nas fronteiras de Eldória, enquanto o eclipse mergulhava o reino em uma escuridão que espelhava os segredos de seu coração. Ela se deitou de volta nas peles, os dedos tocando os lábios onde ele havia roçado, o corpo ainda formigando com o quase beijo. Mas o sonho de Elias persistia, um sussurro que prometia mudança, e Lyra se perguntou se o laço com Thorn resistiria à tempestade que se aproximava. Thorn desceu as escadarias espiraladas da fortaleza com passos que ecoavam como trovões contidos, o ar frio da noite infiltrando-se pelas fendas das pedras antigas. O eclipse ainda pairava, transformando o céu em um manto de veludo negro salpicado de estrelas distantes, e o uivo dos sentinelas se multiplicava, um coro primal que arrepiava a espinha de qualquer lobo em Eldória. Seu corpo, esguio e poderoso, movia-se com a graça de um predador nato, os músculos flexionando sob a túnica escura enquanto ele ajustava a adaga cerimonial à cintura. O cheiro de intrusos, terra estrangeira misturada a suor e fúria, invadia suas narinas aguçadas, confirmando o que seu instinto já gritava. Não era um alarme falso. Algo ou alguém ousava desafiar as fronteiras do reino na noite mais vulnerável. Lá embaixo, no pátio principal, os guardas se reuniam em formação, seus olhos amarelados brilhando no escuro como brasas. Garrick, seu beta leal de cabelos grisalhos e cicatrizes que contavam histórias de batalhas passadas, aproximou-se correndo, o peito arfando. Meu rei, são sombras das montanhas de Vorath. Pelo menos uma dúzia, infiltrados pela ravina leste. Eles carregam marcas de exílio, não de nossa matilha, mas conhecidas. O cheiro é de traidores antigos. Thorn parou, os punhos cerrando-se até os nós dos dedos embranquecerem. Exilados. O nome de Elias ecoou em sua mente como um veneno, misturando-se à imagem de Lyra sussurrando no sono. Poderia ser coincidência? Seu irmão bastardo, banido por conspirar com Vorath anos atrás, havia desaparecido nas sombras geladas das montanhas, mas lendas persistiam. Ele liderava uma matilha renegada, tramando vingança contra o alfa que o rejeitara. Leve-me até eles, ordenou Thorn, a voz um rosnado baixo que fez os guardas recuarem instintivamente. Nenhum escapa vivo. Se for ele, sua cabeça será minha. Enquanto o grupo se lançava para as muralhas, Thorn não conseguia afastar o aperto no peito, não só pela ameaça externa, mas pela rachadura em seu laço com Lyra. O toque dela ainda queimava em sua pele. O quase beijo uma faísca que ameaçava incendiar tudo. Ela era sua rainha, marcada pelo ritual sob a lua de Eldória, mas o sussurro de outro nome havia plantado dúvida como sementes de erva daninha. Ele acelerou o passo, o vento noturno chicoteando seus cabelos negros, carregando o aroma de pinheiros úmidos e sangue iminente. De volta aos aposentos, Lyra não permaneceu imóvel. O silêncio do quarto a sufocava, o eco dos uivos infiltrando-se pelas janelas como dedos gelados. Seu corpo ainda formigava com o resquício do desejo despertado por Thorn, o laço pulsando como um coração vivo em seu peito, mas o medo a impulsionava. Medo de que o passado se entrelaçasse ao presente, arrastando-a para um abismo que nem o rei poderia impedir. Vestiu rapidamente uma capa de lã escura, os pés descalços tocando o piso frio de pedra, enquanto escorregava para o corredor. As tapeçarias nas paredes pareciam observá-la, figuras bordadas de alfas ancestrais caçando sob luas eternas. Um lembrete das leis que aprendiam. Ela desceu por uma escadaria secundária usada pelos servos, o coração martelando em sincronia com os uivos distantes. A fortaleza de Eldória era um labirinto de sombras e segredos,
com passagens ocultas que ela aprendera na juventude, guiada por Elias. Ele a mostrara aqueles caminhos, rindo baixinho enquanto prometia que um dia ela seria livre das correntes da profecia. Agora, aqueles túneis a levavam para o pátio inferior, onde o ar cheirava a umidade e perigo. Escondida atrás de uma pilastra, ela avistou Thorn e os guardas partindo para as muralhas, suas silhuetas imponentes contra o eclipse. Mas algo a deteve. Um vulto solitário se movendo nas sombras da ravina, separado do grupo principal de intrusos. Alto, com ombros largos e um manto rasgado pelas viagens, ele se agachava atrás de uma rocha, os olhos. Aqueles olhos cinzentos que ela reconheceria em qualquer escuridão, varrendo o terreno. Elias. Vivo, real, não um sonho febril. O choque a paralisou, o sangue gelando em suas veias enquanto memórias a inundavam. Noites roubadas nas florestas, toques inocentes que acendiam faíscas de algo proibido, promessas de um mundo onde omegas não eram meros elos em pactos reais. Ele ergueu o rosto, como se sentisse seu olhar, e por um instante seus olhares se cruzaram através da distância. Um sorriso fantasma curvou seus lábios, mas foi sufocado por um rosnado quando os sentinelas se aproximaram. Lyra recuou para as sombras, o peito apertado por uma mistura de alívio e terror. Por que ele voltara? Para vingar-se de Thorn? Ou para resgatá-la do laço que a asfixiava? O uivo de alerta se intensificou, e ela ouviu o clangor de lâminas. A batalha começara. Thorn liderava a carga, sua forma se transformando parcialmente no ar, garras estendendo-se enquanto saltava sobre a muralha. O primeiro intruso caiu sob sua fúria, o sangue quente espirrando na neve fina que começava a cair. "Pela matilha!" gritou ele, a voz ecoando como um trovão primal. Mas em meio ao caos, seu olfato captou algo familiar. O cheiro de Elias misturado ao de Lyra, como se o laço dela o traísse à distância. A raiva o consumiu, transformando cada golpe em uma liberação de ciúme e dor. Ele derrubou outro renegado, o corpo caindo inerte, mas seus olhos prateados procuravam o irmão, ansiando por confronto. Longe dali, Lyra correu de volta para os aposentos, o manto voando atrás dela como asas quebradas. Seu corpo tremia, não de frio, mas de um turbilhão emocional que a deixava tonta. O laço com Thorn puxava, uma corda invisível que doía com a traição iminente, mas o sussurro de Elias em seu coração prometia liberdade. Uma paixão selvagem, sem as correntes do trono. Ela se jogou na cama, as peles amassadas testemunhas de sua agitação, e enterrou o rosto nas mãos. Lá fora, os uivos se misturavam a gritos de batalha, o eclipse testemunhando o desenrolar de destinos entrelaçados. Thorn lutava não só por Eudória, mas por um amor que escapulia como fumaça, enquanto Lyra, dividida entre dois lobos, sentia o primeiro rasgo em sua alma. A neve caía mais densa agora, cobrindo as pegadas de intrusos e segredos, mas nada apagaria o fogo que ardia no reino. Thorn, sujo de sangue, finalmente avistou Elias no limite da ravina, os olhos do irmão brilhando com desafio. "Irmão!" rosnou Thorn, parando a distância segura, o peito ofegante. "Você ousa voltar? Por ela?" Elias sorriu sombrio e desafiador, limpando o sangue de sua lâmina. "Por justiça, Thorn. E por ela, sim. O laço que você impôs é uma prisão. Lyra merece mais que um rei de pedra." O ar crepitou com a promessa de confronto, o laço de Lyra pulsando como um farol entre eles, enquanto a noite de Eudória se tingia de vermelho. A neve caía como um véu impiedoso sobre a ravina leste de Eudória, transformando o terreno irregular em um tapete traiçoeiro de branco e sombras. O eclipse ainda dominava o céu, filtrando a luz das estrelas em tons prateados frios que dançavam sobre as árvores ancestrais, cujos galhos se curvavam como sentinelas exaustas. O ar estava carregado com o cheiro metálico de sangue fresco e o uivo abafado dos ventos que serpenteavam pelas rochas afiadas. Thorn parou a uma distância calculada de Elias, o corpo ainda vibrando com a adrenalina da batalha parcial. Os renegados de Vorath jaziam imóveis ao redor,
corpos retorcidos na neve que absorvia sua essência vital. Seus olhos prateados, afiados como lâminas de gelo, fixaram-se no irmão, o peito largo arfando não só pelo esforço, mas pela fúria que se revirava em suas entranhas como uma fera enjaulada. Elias se ergueu devagar, o manto rasgado pendendo de seus ombros largos, salpicado de neve e sangue alheio. Seus cabelos castanhos desgrenhados pela jornada emolduravam um rosto marcado pelo exílio, cicatrizes finas cruzando a mandíbula, olhos cinzentos que brilhavam com uma mistura de desafio e melancolia. Ele era o espelho invertido de Thorn. Onde o rei era puro poder contido, Elias exalava uma selvageria livre, um lobo que havia aprendido a sobreviver sem correntes. "Justiça!" rosnou Thorn, a voz grave ecoando pela ravina como um trovão distante, os punhos cerrados até as unhas cravarem na palma. "Você chama de justiça invadir meu reino na noite do eclipse, com traidores de Vorath aos seus pés? Diga-me, irmão, o que busca além da minha coroa? Ou dela?" Elias limpou a lâmina da adaga na coxa, o metal reluzindo brevemente sob o luar filtrado. Seu sorriso era amargo, carregado de anos de ressentimento que fervilhavam como veneno lento. "Sua coroa? Ela pesa em você como uma maldição, Thorn. Eu voltei porque Eldória apodrece sob suas leis rígidas. Omegas acorrentadas a alfas que as veem como troféus, matilhas divididas por profecias antigas, e Lyra. Ela não é sua prisioneira. Eu a vi sofrer, irmão. Nos sonhos dela, no laço que você impôs. Ela sussurra meu nome porque sente o que você nega. Liberdade, não posse." As palavras saíram como um sussurro rouco, mas cortantes, enviando uma onda de ciúme que fez o laço de Thorn pulsar dolorosamente no peito. Ele podia senti-la agora, à distância, o coração de Lyra acelerado, ecoando como um chamado distante através da neve. Thorn avançou um passo, os músculos tensos se contraindo sob a túnica encharcada, o cheiro de Elias, terra úmida e pinho selvagem, misturando-se ao seu próprio aroma de fumaça e autoridade. "Você a envenenou com suas mentiras anos atrás, Elias. Eu a marquei sob a lua, selando o destino da matilha. Ela é rainha, não uma fugitiva para suas fantasias renegadas." Mas mesmo enquanto falava, a dúvida se infiltrava, fria como a neve que derretia em sua pele. O sussurro de Lyra no sono ecoava em sua mente, um veneno que corroía a certeza de seu laço. Seus instintos gritavam para atacá-lo, para rasgar aquela ameaça com garras e presas, mas uma parte dele, a alma ferida do rei, ansiava por respostas, por entender por que o irmão ainda queimava em seu mundo. Elias riu baixo, um som que se perdeu no vento uivante, mas seus olhos se suavizaram por um instante, revelando a dor por trás da bravata. "Marcação não é amor, Thorn. Você a tomou porque a profecia exigia, mas eu a amei antes disso. Nas florestas, quando ela era apenas Lyra, não uma omega para ser domada. Voltei para quebrar essas correntes, para mostrar a ela que há um caminho além de sua fúria de pedra." Ele deu um passo à frente também, a distância entre eles se fechando como uma armadilha se armando, o ar crepitando com a energia primal de dois alfas prestes a colidir. A neve rodopiava ao redor, grudando em seus cabelos e cílios, enquanto os uivos dos sentinelas remotos confirmavam que a batalha maior havia sido contida. Por ora, era um confronto pessoal, irmão contra irmão, pelo coração de uma mulher. De volta à fortaleza, Lyra andava de um lado para o outro nos aposentos reais, o manto apertado ao redor do corpo trêmulo. As chamas da lareira dançavam nas paredes de pedra, projetando sombras que pareciam garras estendendo-se para ela, ecoando o caos em sua mente. O laço com Thorn puxava como uma corda esticada ao limite, uma dor aguda que irradiava do ombro marcado até o centro de seu ser, misturando-se ao calor residual do quase beijo. Ela podia senti-lo lá fora, a raiva dele, o desejo possessivo que se entrelaçava à fúria da batalha. E Elias, vê-lo vivo, real, havia reavivado memórias que ela enterrara, toques suaves nas trilhas ocultas, risos compartilhados sob as estrelas, um afeto que não exigia submissão.
Seu corpo reagia contra a vontade, um formigamento na pele que traía o anseio proibido, enquanto o coração se dividia entre lealdade e rebelião. Por que agora? Murmurou ela para o vazio, os dedos traçando a cicatriz no ombro, sentindo o pulsar do laço como um lembrete inescapável. A neve batia contra as janelas, um ritmo hipnótico que espelhava sua agitação interna. Ela se aproximou da vidraça, o vidro frio embaçando com sua respiração ofegante, e avistou as luzes distantes das tochas nas muralhas. O confronto se desenrolava, e ela sabia que Thorn o sentia através dela. Uma lágrima escorreu por sua bochecha, quente contra o frio, carregada de culpa e desejo. Eu não posso perdê-los aos dois, sussurrou, o peito apertado por uma vulnerabilidade que a fazia se sentir pequena em meio ao vasto reino de Eldória. Na ravina, o confronto explodiu em movimento. Thorn saltou primeiro, transformando-se parcialmente no ar, garras estendendo-se enquanto colidia com Elias em uma massa de força bruta. Eles rolaram pela neve, presas roçando peles, rosnados ecoando como trovões. Elias contra-atacou com agilidade feral, uma lâmina traçando um corte superficial no braço de Thorn, o sangue quente se misturando à brancura fria. Você a sufoca, grunhiu Elias, imobilizando o irmão por um instante, os rostos próximos o suficiente para que Thorn sentisse o hálito dele, um eco de sua própria linhagem. Deixe-a escolher. Thorn se livrou com um rugido primal, invertendo a posição, seu peso esmagando Elias contra a rocha. Seus olhos prateados ardiam com uma mistura de ódio e dor. Ela me escolheu ao aceitar a marca. Você é o traidor que a arrasta para as sombras. O golpe final veio como um soco, não letal, mas o suficiente para atordoar. Thorn se ergueu ofegante, a neve manchada ao redor deles. Elias tossiu, sangue na boca, mas seus olhos cinzentos não vacilaram. Isso não acaba aqui, irmão. O laço dela está fraco. E eu sou o que ela realmente deseja. Thorn hesitou, o laço pulsando com a verdade parcial das palavras, uma ferida que sangrava mais que qualquer corte. Ele arrastou Elias para os guardas, acorrentando-o com correntes de ferro encantado pelas leis antigas da matilha, mas a vitória era amarga. Enquanto voltava à fortaleza, o corpo dolorido e a mente atormentada, o vento carregava o cheiro de neve e traição. Lyra o esperava, dividida, e o eclipse começava a se dissipar, revelando um céu que prometia mais tempestades. O reino de Eldória tremia nas fundações, e o rei pela primeira vez questionava se sua força bastaria para reter o que o destino ameaçava roubar. A neve derretia em riachos finos ao longo das muralhas de Eldória, deixando trilhas escuras nas pedras antigas que pareciam veias expostas do reino. O eclipse finalmente se dissipava, revelando um céu cinzento e carregado, onde nuvens pesadas prometiam mais tormenta. Thorn arrastava Elias pelos degraus da fortaleza, as correntes de ferro encantado tilintando como sinos fúnebres, ecoando pelos corredores vazios. O irmão bastardo mantinha a cabeça erguida, os olhos cinzentos flamejando com uma teimosia que irritava Thorn mais que qualquer ferida. Sangue seco manchava suas roupas, e o cheiro de batalha, suor, metal e terra gelada impregnava o ar úmido. Os guardas flanqueavam o prisioneiro, mas Thorn os dispensara com um rosnado. Isso era pessoal. Uma ferida que ele mesmo curaria ou agravaria. Seus passos pesavam, o corpo dolorido pela luta na ravina, mas era o laço com Lyra que o torturava mais. Ele o sentia como uma corda frágil, esticada entre desejo e dúvida, pulsando com o eco do nome de Elias em seus sonhos. Ao se aproximar dos aposentos reais, o coração de Thorn acelerou, uma mistura de raiva possessiva e anseio que o fazia ranger os dentes. Ele empurrou a porta pesada, o rangido das dobradiças cortando o silêncio como uma lâmina. Lá estava ela, de pé junto à janela, o manto escuro caindo em dobras suaves sobre sua silhueta esguia. Seus cabelos negros cascateavam pelas costas, e o luar emergente delineava sua pele pálida, marcada pela cicatriz que ele mesmo havia deixado. Seus olhos castanhos,
enevoados por lágrimas não derramadas, viraram-se para ele e para o prisioneiro atrás. Lyra congelou, o ar escapando de seus pulmões em um suspiro trêmulo. Elias, acorrentado e machucado, mas vivo, ergueu o olhar para ela, um sorriso sombrio curvando seus lábios rachados. Lyra, murmurou ele, a voz rouca carregada de uma intimidade que fez o laço de Thorne se contrair como uma garra no peito. Ela deu um passo involuntário à frente, as mãos se estendendo como se para tocá-lo, mas parou, o peso do olhar do rei a ancorando no lugar. O quarto parecia menor, as paredes de pedra fechando-se ao redor deles, o fogo na lareira crepitando como um coração acelerado. O cheiro de neve e sangue invadiu o espaço, misturando-se ao perfume floral dela, criando uma névoa sensorial que a deixava tonta. Thorne, o quê? Começou ela, a voz falhando, os olhos saltando entre os dois irmãos. Seu corpo traía-a, o tremor nas mãos revelando o turbilhão interno. Alívio por ver Elias inteiro, culpa pelo laço que a ligava ao rei, e um desejo proibido que se agitava como brasas sob a cinza. Ela havia passado os minutos sozinha, imaginando o pior. Thorne morto na ravina, Elias capturado e executado, seu coração partido em pedaços irreparáveis. Agora, a realidade era pior. Uma escolha inescapável, tecida pelas leis antigas da matilha. Thorne soltou as correntes de Elias com um puxão brusco, empurrando-o contra a parede oposta, onde os guardas invisíveis o aguardavam nas sombras. Fique aí, ordenou ele ao irmão, a voz um rosnado baixo que reverberou pelas pedras. Então, virou-se para Lyra, os olhos prateados queimando com uma intensidade que a fez recuar até a cama de peles. Ele se aproximou devagar, como um predador circundando a presa, o peito largo bloqueando a luz da lareira, projetando sua sombra sobre ela. Você o viu, não é? Nas sombras da ravina, seu cheiro estava nele, companheira, como uma marca fresca. Seus dedos tocaram o queixo dela, erguendo seu rosto com uma gentileza forçada que contradizia a fúria em sua postura. O toque enviou faíscas pelo laço, um calor que se espalhava por sua pele, despertando o instinto primal apesar do medo. Lyra engoliu em seco, o pulso acelerando sob os dedos dele. Eu desci para ver o que acontecia, não foi intencional, ele está vivo, Thorne. Depois de todos esses anos... Sua voz se quebrou e uma lágrima escorreu, traçando um caminho quente por sua bochecha. Elias observava em silêncio, os olhos cinzentos fixos nela, um misto de posse e dor que a fazia se sentir rasgada ao meio. Memórias inundaram sua mente. Elias a carregando pelas trilhas nevadas quando era criança, suas mãos fortes e gentis, contrastando com a possessividade feroz de Thorne. Mas o rei era seu alfa, o laço uma âncora que a impedia de flutuar para o passado. Ele veio por você, disse Thorne, inclinando-se mais perto, o hálito quente roçando seus lábios. Seu corpo pressionava o dela contra a borda da cama, os músculos tensos emanando um calor que a envolvia como uma rede. Confessa, Lyra, seus sonhos o chamam porque o meu laço não basta? Porque eu sou pedra. Como você sussurra? A voz dele era um murmúrio sedutor, carregado de ciúme, mas também de uma vulnerabilidade rara. O rei, exposto, ansiando por reconquista. Seus dedos desceram pelo pescoço dela, traçando a cicatriz da mordida, pressionando levemente para reavivar o fogo do acasalamento. Ela arqueou involuntariamente, um gemido baixo escapando, o corpo respondendo ao toque, apesar da mente em conflito. O ar entre eles crepitava, denso com desejo e traição, o cheiro almiscarado dele misturando-se ao dela, criando uma sinfonia primal. Do canto, Elias rosnou, as correntes tilintando enquanto se debatia. Deixe-a falar, irmão. Ela não é sua propriedade. Lyra, diga a ele. Diga que o laço é uma prisão, que eu voltei para libertá-la. Sua voz era um apelo rouco, os olhos implorando, evocando imagens de noites livres nas florestas, onde o toque dele era promessa de igualdade, não domínio. Lyra virou o rosto dividida, o coração martelando como tambores de guerra. Thorne, por favor, eu sinto você. Todo dia o laço me puxa para você,
como uma chama que queima e aquece. Mas Elias, ele me mostrou um mundo sem correntes. Não é traição, é saudade de quem eu era. As palavras saíram em um sussurro trêmulo, e ela tocou o peito dele, sentindo o coração acelerado sob a túnica rasgada. O gesto acendeu algo neles. Thorne capturou sua mão, puxando-a para si, seus lábios colidindo em um beijo feroz, possessivo, que devorava dúvidas com fome. Ela correspondeu, as mãos enredando em seus cabelos negros, o corpo se moldando ao dele em um surto de necessidade. O beijo era batalha e rendição, línguas dançando como presas, o laço se fortalecendo em ondas de calor que a faziam gemer contra sua boca. Mas Elias uivou, um som de dor que cortou o momento como uma lâmina gelada. Pare com isso. Ela merece escolha, não força. Thorne se afastou, ofegante, os olhos prateados turvos de desejo e raiva. Ele arrastou Elias para fora, entregando-o aos guardas com uma ordem final. Prisão nas masmorras até o amanhecer. Amanhã, o julgamento pela matilha. A porta se fechou, deixando Lyra sozinha, o corpo ainda formigando do beijo, o coração em pedaços. Ela desabou nas peles, o luar filtrando pela janela como um julgamento silencioso. O laço com Thorne pulsava mais forte, mas a sombra de Elias persistia, prometendo uma tempestade que Eldoria mal suportaria. Lá fora, a neve cessava, mas o frio no reino só aumentava, enquanto segredos se entrelaçavam como raízes antigas sob a terra. O amanhecer raiava devagar sobre Eldória, tingindo as muralhas de pedra enegrecida com tons rosados que contrastavam com a neve remanescente nas trilhas. O eclipse havia passado, deixando um céu claro e implacável como se a lua cheia observasse o julgamento iminente com olhos indiferentes. A fortaleza pulsava com a energia da matilha reunida no grande salão, onde tochas flamejantes iluminavam as tapeçarias antigas de batalhas e uniões. O ar estava denso, com o cheiro de madeira queimada e peles úmidas, misturado ao suor nervoso dos lobos que se aglomeravam em hierarquia rígida. Betas e omegas nos fundos, alfas próximos ao trono elevado de Thorne. O rei sentava-se no assento de carvalho entalhado, os ombros largos envoltos em uma capa bordada com runas Lycan, os olhos prateados fixos na entrada das masmorras. Seu corpo ainda doía da luta na ravina, cortes superficiais latejando sob as faixas, mas era o laço com Lyra que o consumia. Uma faísca constante, aquecida pelo beijo da noite anterior, mas ameaçada pela presença de Elias. Ele havia passado a madrugada em vigília, o peito apertado por uma vulnerabilidade que odiava admitir, medo de perdê-la, não para a guerra ou a profecia, mas para o fantasma de um amor que nunca fora seu. Lyra estava ao seu lado, posicionada como rainha, mas seu corpo rígido traía o tormento interno. Vestida em um gown de veludo negro que acentuava as curvas suaves, seus cabelos negros presos em uma trança solta, ela mantinha as mãos cruzadas no colo, os dedos entrelaçados para conter o tremor. O laço pulsava entre eles, um calor sutil que se espalhava por sua pele, recordando o toque feroz de Thorne, o gosto salgado de seus lábios. Mas seus olhos castanhos vagavam para a porta, ansiando e temendo o que viria. A noite havia sido um vórtice. O beijo que reacendera o fogo do acasalamento, mas também a dor de ver Elias arrastado, seus olhos cinzentos implorando por ela. Ela se sentia rasgada, o coração dividido entre o dever ao rei e o anseio por uma liberdade que Elias representava. As portas se abriram com um rangido grave, e os guardas empurraram Elias para o centro do salão. Acorrentado, com o manto removido revelando o torso marcado por cicatrizes do exílio, ele ergueu o queixo em desafio. Seu olhar encontrou o de Lyra primeiro, um brilho de afeto proibido que a fez engolir em seco, antes de se fixar em Thorne com desprezo velado. "Irmão", disse ele, a voz rouca ecoando pelo salão silencioso, "você me traz para julgamento como um troféu. Mas a matilha vê a verdade. Suas leis nos enfraquecem, não nos protegem." Murmúrios se ergueram entre os lobos, uma onda de inquietação que fez Thorne se inclinar para a frente, os punhos cerrados nos braços do trono. "Você invadiu Eldória com renegados de Vorath, Elias",
traição pela lei antiga. Seu exílio foi misericórdia. Sua volta é sentença de morte. Sua voz era um rosnado controlado, mas por dentro o ciúme fervia. O laço com Lyra se contraindo, como se sentisse o puxão dela para o irmão. Ele podia cheirar o conflito nela, o perfume floral misturado a um traço de medo e desejo, doce e torturante. Lyra se levantou, o Gorn sussurrando contra o piso de pedra, atraindo todos os olhares. Seu coração martelava, o peso da matilha sobre ela como uma corrente invisível. Thorn, espere, disse ela, a voz firme apesar do tremor, estendendo a mão para tocar o braço dele. O contato enviou uma faísca pelo laço, um calor que o fez virar o rosto para ela, os olhos prateados suavizando por um instante. Elias errou sim, mas sua raiva vem de dor. Ele questionou as leis porque viu o sofrimento delas, comegas como eu, presas em uniões sem escolha. Eu o chamei nos sonhos porque sinto essa prisão. Mas você, meu alfa, me deu força para enfrentá-la. As palavras pairaram no ar, carregadas de vulnerabilidade, e Thorn sentiu o laço se fortalecer, um pulso quente que irradiava de seu peito para o dela. Elias rosnou baixo, debatendo-se nas correntes. Lyra, não se curve a ele. Eu voltei por nós, por um Eldória onde o amor não é forçado pela lua. O salão explodiu em sussurros, mas Thorn ergueu a mão, silenciando-os. Ele desceu do trono, aproximando-se de Lyra com passos deliberados, o corpo emanando uma presença que a envolvia como névoa. Seus dedos roçaram sua bochecha, traçando a linha do maxilar com uma gentileza que contradizia sua ferocidade. Você fala de prisão, companheira, murmurou ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse, o hálito quente contra sua orelha, enviando arrepios por sua espinha. Mas o laço nos une por escolha agora. Eu fui pedra porque o medo me endureceu, perda de nossa família, da matilha. Mas você me desperta, Lyra. Deixe-me provar que posso ser mais. Ela encontrou seus olhos, o calor do toque se espalhando por seu corpo, despertando um desejo que a fazia arquear levemente contra ele. O laço crepitava, vivo e intenso, apagando as sombras de Elias por um momento. Então liberte-o, sussurrou ela, os lábios roçando os dele em uma provocação sutil. Mostre misericórdia, por mim, por nós. Thorn hesitou, o conflito rugindo em seu peito, mas o laço, fortalecido pela entrega dela, o ancorou. Ele se virou para Elias, os olhos prateados frios, mas não letais. Você vive, irmão, mas sob vigilância. Volte para as bordas de Eldória, lidere uma matilha aliada, não renegada. Traia novamente, e não haverá perdão. Os guardas removeram as correntes, e Elias, surpreso, assentiu devagar. Seu olhar para Lyra carregado de gratidão e adeus. Ele saiu sem palavras, as portas se fechando atrás dele como o fim de uma era. O salão se dissipou em aplausos contidos. A matilha sentindo a mudança. Um rei que dobrava sua rigidez pela rainha. Thorn puxou Lyra para os aposentos reais, a porta se fechando com um clique suave. Lá, sob o sol nascente que filtrava pelas janelas, ele a pressionou contra a parede, os lábios capturando os dela em um beijo profundo, sensual, que devorava dúvidas. Suas mãos exploraram as curvas dela sob o gown, traçando a pele aquecida, o laço se inflamando em ondas de prazer que a faziam gemer contra sua boca. Você é minha liberdade, sussurrou ele, os dentes roçando a cicatriz em seu ombro, reacendendo o fogo primal sem dor, apenas paixão. Lyra correspondeu, as unhas cravando em suas costas, o corpo se moldando ao dele em rendição voluntária. E você é meu fogo, murmurou ela, os quadris se movendo em um ritmo sedutor que os unia mais profundamente. O quarto se encheu de suspiros e toques urgentes, o desejo se desdobrando em uma dança lenta e intensa, selando o laço com toques que eram ao mesmo tempo possessivos e libertadores. Fora dali, Eldória despertava para uma nova era, matilhas unidas, segredos curados pela redenção. Thorn e Lyra, entrelaçados nas peles, encontraram não só paixão, mas uma conexão que transcendia profecias, provando que o amor, mesmo forjado em sombras, podia iluminar o reino.